Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isso não traduz para mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto um clarão, então proponho a mim somente olhar a ti. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Sábado com Maria. E foi esse o comportamento de Maria Santíssima. Por sinal que pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, o Espírito Santo já trabalha em nossos corações, no íntimo do nosso ser, para que possamos absorver e ruminar esta reflexão que faremos neste dia tão importante. Neste dia em que esta devoção do sábado com Maria nos faz compreender que ela não vacilou, ela não olhou atrás, ela não voltou, ela não teve saudades dos seus planos, dos seus projetos. Uma moça, como toda judia, queria casar, ter a sua família. Os sonhos particulares que todos nós temos, e Deus não vai contra os nossos sonhos. Mas com a chegada do arcanjo, tudo na sua vida estava definitivamente mudado. E ela simplesmente disse: eis aqui a serva do Senhor, pode contar comigo. Como é que a gente fala hoje, né? Eu estou nessa vibe. Essa vibe é minha. Eu estou nessa barca e não vou pular fora, e não pulou mesmo. Se José quiser ir comigo, ele vai. Se ele não quiser, ele não vai. Me fez lembrar que uma vez disseram para a missionária o seguinte, que tu foste para a Igreja Católica por causa do Sidney. E ela disse assim: é verdade. Naquele primeiro momento, eu fui porque eu queria reconstruir a minha família, queria o meu marido, não queria que os meus filhos crescessem sem pai. Mas hoje, se ele quiser sair da Igreja Católica, ele sai. Porque eu continuo na minha fé católica. Então é algo parecido, desculpem a comparação, mas Nossa Senhora disse: nada vai demover-me. Quando ela percebeu que José tinha afastado-se, estava esfriando, ela não voltou. Ela não foi lá humilhar-se para ele. Ela não colocou em evidência o casamento, a vida familiar. Ela manteve-se no projeto de Deus.
na vocação para a qual Deus havia chamado. E quando nos mantemos no projeto de Deus, na vocação a qual Deus nos chama, aquelas coisas que de nós, por algumas razões, se tenham afastado, elas voltarão automaticamente, necessariamente. Porque é Deus quem se encarrega de aglutinar, de fazer com que o seu plano se realize de maneira mais coerente, mais forte. Então, o nosso grande objetivo neste sábado com Maria é nos mantermos no lugar da bênção, manter a nossa fé naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E que haja o que houver e venha o que vier, nas suas mãos estamos bem seguros. 1 Reis, capítulo 12, do versículo 26 ao 32, e depois o capítulo 13, do 33 ao 34. Naqueles dias, Jeroboão refletiu consigo mesmo: como estão as coisas? O reino vai voltar à casa de Davi. Se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, preste atenção nisto, depois de ter refletido bem, nós já vimos isto aqui antes. Mas o agiógrafo, ele volta nesta questão e ele dá um salto a mais. Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: não subais mais a Jerusalém. Não esqueça, Jerusalém era o templo. No coração de Israel, em Jerusalém, estava o templo do Senhor. E no centro do templo estava a arca. E dentro da arca, no Santo dos Santos, estava simplesmente a presença real de Deus. As pedras do testemunho, as pedras do testamento, as pedras da lei estavam ali. Então observa que o rei Roboão, ele refletiu muito bem. Ele refletiu muito bem. Não subais. E a tônica da sua reflexão foi: não subais mais a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Aqui estamos falando em idolatria. Embora os bezerros não fossem ídolos, não foi uma importação politeísta de outros povos. Aqueles bezerros eram para significar a presença de Deus. Mas observe aqui. Observe aqui. Eis aqui, Israel, os deuses. Até aí estava tudo bem. Mas o pior problema vem agora. Que te tiraram da terra do Egito. Aí a coisa fica feia. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. Isto foi ocasião de pecado. Pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Jeroboão constituiu também templos sobre os lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo que não eram da tribo, que não eram filhos de Levi. E instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, à semelhança da que era celebrada em Judá. E subiu ao altar. Fez a mesma coisa em Betel, para sacrificar aos bezerros que havia feito. E estabeleceu em Betel sacerdotes, nos santuários que tinha constituído nos lugares altos. Depois disso,
Jeroboão não abandonou o seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e a constituí-los sacerdotes dos santuários dos lugares altos. Todo aquele que queria era consagrado e se tornava sacerdote dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho é São Marcos, capítulo 8, do 1 ao 10. Pegue aí na sua Bíblia. Tá bom? E entendamos de uma vez por todas, queridos, que Bíblia não é coisa de protestante, de evangélico denominacional. O verdadeiro evangélico é o católico. Bíblia é coisa da Igreja Católica, é o livro da Igreja Católica. Infelizmente, quando a gente se cala, as pedras clamam. Guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, quando a gente desleixa, quando a gente é reticente com coisas essenciais da nossa vida, outros vêm e pegam. Enquanto a gente dorme, alguém vai lá e semeia o joio no meio do trigo que trabalhamos com enfado, com cansaço, no meio de suor, com tantos sacrifícios. Mas entendamos isto, Bíblia é coisa de católico, é o livro da igreja. E quando se fala de igreja, a gente está falando daquela igreja que Jesus disse, eu edificarei, eu a edificarei, e nem as portas do inferno contra ela prevalecerão. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão, e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse, tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Grave esta frase. Tenho pena, tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias, grave isto, já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram, como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes, quantos pães tendes? Grave este número. Eles responderam 7. 3 dias. Agora temos quantos pães? 7 pães. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Preste atenção nisso, não vou falar sobre isto, mas grave isto. Jesus pronunciou a bênção sobre os pães, deu aos discípulos, para que os discípulos distribuíssem ao povo. Jesus não pegou o pão e deu diretamente ao povo, ele deu aos discípulos. Há uma instância que não podemos ignorar. Há uma instância magisterial que o próprio Senhor Jesus estabeleceu. Ao descer do monte, muitos eram os discípulos que ali estavam, mas ele escolheu apenas 12. Ele não fez de todos os discípulos apóstolos. Daquela multidão, e a gente tem um relato que fala de 70 ou 72 discípulos. Então, considerando que os discípulos eram 70 ou 72, Jesus tirou apenas 12 para serem apóstolos.
Então não ignoremos esta dimensão, queridos, que é fundamental para que tenhamos uma eclesialidade sólida e sóbria. Não é uma invenção espúria da Igreja Católica, não é uma invenção do imperador Constantino em 313. Lá no início, nas origens, na aurora do cristianismo, Jesus já estava colocando as coisas no seu devido lugar. Inclusive quando ele disse, entre vós não deve ser assim. Entre vós o que tem que prevalecer é aquele que serve, é aquele que se doa. No meio de vocês não tem que dominar a ideologia do mundo. Parem com essa história de querer ser o maior, de querer ser o melhor. Quem é que vai mandar? O maior aqui é aquele que serve. Então, desde o início, Jesus já estava estabelecendo as bases do sacerdócio e como deveria ser o sacerdócio, o apostolado, o discipulado dos discípulos de Jesus. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, pegou os 7 pães, deu graças, partiu e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Um parêntese. A gente viu há dias atrás São Lucas investigando, pesquisando e mandando a sua obra ao excelentíssimo Teófilo para que ele tivesse conhecimento exato daquilo que ele estava escrevendo. Teófilo, amigo de Deus. Teófilo, amigo de Deus. Ele está preocupado com o povo. Liturgia vem de orgia, ou seja, a liturgia é serviço para o povo. E eles os distribuíram ao povo, por ordem de Jesus. O que é que estamos dando ao povo? Este povo que vai receber o pão das mãos dos apóstolos, e os peixes também, veremos logo isto, já isto. É aquele povo pelo qual Jesus teve compaixão deles. É um povo faminto. E hoje, mais que nunca, nos dizeres do profeta Amós, o mundo está com fome, está com sede, não de pão e não de água, mas da palavra de Deus. O que é que estamos distribuindo ao povo de Deus? É aquilo que Jesus abençoou? É aquilo que Jesus multiplicou? É aquilo que Jesus ordenou? Ou a gente está indo a uma celebração, a um culto, a uma missa, para vir de lá chateados, aborrecidos? Porque tudo é dado, menos a mensagem de Deus. As posições particulares, as posições unilaterais, as meninices, a imaturidade é o que é transmitida em muitos presbitérios. O que é que estamos distribuindo ao povo? A liturgia está a serviço do povo de Deus? Ainda temos a consciência e a sensibilidade de reconhecer o povo como povo de Deus? Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram pão e peixe e ficaram saciados. E recolheram 7 cestos, grave este número. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos.
os que comeram pão, peixe, que ficaram saciados. Era uma multidão de cerca de 4.000, guarde e grave este número também, 4.000. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha querida irmã, ensinar, apontar caminhos, apontar soluções, dizer o que fazer, é marca da Sagrada Escritura. Dizer o que evitar para não desagradar a Deus é uma marca, é peculiar da Sagrada Escritura. E meu querido irmão, minha querida irmã, isto é extremamente sério. Isto é extremamente sério porque quando substituímos Deus, quando substituímos os seus conselhos, quando substituímos a igreja, quando buscamos a nossa glória, estamos desagradando a Deus. Quando, de certa forma, dizemos que eu cresça e ele diminua. Quando, de certa forma, estamos dizendo, não a ele, mas a minha glória, mas a minha honra, estamos desagradando a Deus e isto é extremamente sério. E é sério porque o desagradar, paradoxalmente, ele se dá no meio do agrado. A desobediência, paradoxalmente, ela se dá no meio da obediência. E por pessoas que antes agradavam e por pessoas que antes obedeciam. Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão. Eu e você somos o exemplo disso. Em um instante, Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus o elogia grandemente, né? Bem-aventurado és tu, não foi carne nem sangue que tu revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Aí tem toda aquela constituição do primado que Jesus entrega a Pedro. Mas não demorou muito. No mesmo contexto, Jesus diz para ele, para trás de mim, Satanás. Então, queridos, o agradar, o desagradar a Deus se dá no meio do agrado. A desobediência se dá no meio da obediência. E por pessoas que outrora defendiam determinados princípios. Por pessoas que outrora viam algo como sagrado. De repente, estão na onda da dessacralização, da despersonalização, da desconstituição daquilo que outrora foi constituído como algo sagrado na sua vida, na sua história. Isto é muito sério, queridos. Isto é muito sério. Por que que isto se dá, missionário? Isto dá-se, querido, porque a obediência, ela gera bênçãos. A obediência, ela gera coisas boas ao nosso redor. Deus nos abençoa grandemente. E há pessoas que Deus abençoa, inclusive com benesses materiais, com recursos. Só que é exatamente aí, queridos, que essas pessoas que são assim abençoadas por Deus, e às vezes pessoas que apenas são abençoadas com Deus, com dons do Espírito Santo, dons carismáticos, se ensoberbecem, começam a apontar o dedo para as outras, está vendo? Eu sou servo de Deus, Deus me deu isto, Deus me deu aquilo, olha a minha casa, olha o meu carro, olha a minha roupa, os meus filhos onde estudam, olha eu tenho plano de... Meu Deus, quantas pessoas, queridos, não estão reconhecendo que a glória é para Deus. É um dom de Deus, é uma graça de Deus, é a magnanimidade de Deus.
e não a minha santidade, a minha pureza. A minha santidade e pureza não produz isto. A minha santidade, a minha pureza não compra Deus. Não obriga Deus a me dar isto ou aquilo. Ele sem mim continua Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E eu sem Deus nada sou. E quando praticarmos todas as nossas obras de justiça, inclusive a obediência, inclusive o agradar a Deus, inclusive uma vida de santidade, ainda devemos dizer que somos servos inúteis e nada fizemos além das nossas obrigações. Então a obediência, não poucas vezes, ela gera a vaidade, a soberba. Deus me abençoou por causa disto, porque eu faço aquilo, porque eu dou o dízimo até da hortelã. Deus me cumulou de bênçãos. E aí eu começo a instituir um culto seletivo. Eu começo a estabelecer uma ideologia, as minhas pregações, e eu quero ser o parâmetro, voltando não a Deus, mas à minha glória. Eu sou o modelo. Eu sou o espelho, eu sou o protótipo da pessoa abençoada. E aí começa, queridos, um culto de exclusão. A gente começa a dividir os obedientes dos desobedientes, os batizados no Espírito Santo dos que não são batizados no Espírito Santo, os que rezam o terço dos que não rezam, os que rezam as 1000 Ave-Marias dos que não rezam, os que leem a Bíblia dos que não leem. E isto é extremamente sério, queridos. O desagradar a Deus, a desobediência, se dá exatamente no meio do agrado, no meio da obediência. Precisamos tomar cuidado com isto. Repetindo, o rei Davi, o rei Salomão, o rei Jeroboão, eles são exemplos clássicos disto. Salomão é um nítido exemplo da pessoa que agrada e desagrada. E por sinal, queridos, a sua desobediência, o seu desagradar a Deus foi tal que acentuou-se fortemente no seu filho, o rei Roboão, que lhe substituiu no templo. O rei Roboão, em vez de ficar do lado do povo, o rei Roboão, em vez de aceitar o conselho dos anciãos de Israel, ele aconselhou-se com os jovens que tinham crescido junto com ele. Ele desprezou o conselho dos anciãos, que era a favor do povo, que disseram, faz isto e tu terás o povo do teu lado. Ele deixou o conselho dos anciãos, foi atrás do conselho dos jovens, e os jovens lhe deram um conselho perverso em relação ao povo. E aquilo foi triste, aquilo foi um caos, queridos, porque exatamente ali o reino foi dividido. Aquilo que Deus queria como uma unidade, aquilo que Deus queria como um centro indivorciável, indissolúvel, agora está separado, agora está dividido. Pensemos nisto, queridos, porque que muitas coisas da nossa vida estão divididas. Por que que estamos esfacelados? Por que estamos fragmentados? Por que cada um para o seu lado? Com quem tomamos conselho? Em relação ao povo de Deus, o conselho que o rei Roboão foi tomar estava relacionado com o povo de Deus. Ele foi ungido rei para governar o povo de Deus. Isto é sério. Mas muito pior, queridos, que o ato de desagradar a Deus. Pior que o missionário Sidney cometer um ato que desagrade a Deus, são as multidões que afastamos de Deus. O rei Roboão, ele fez Israel dar as costas à casa de Davi. O rei Roboão fez neto de Davi. Ele fez o povo de Israel ter ódio da casa de Davi,
que a casa de Davi fique para lá, que o reino de Davi fique para lá, não queremos mais saber deles, porque eles não estão, a casa de Davi não está olhando para nós. Eu acabei de dizer, queridos, que os nossos pecados levam multidões. A nossa indiferença a Deus acarreta consequências desastrosas para aqueles que estão ao nosso derredor. Por causa de Jonas, toda uma tripulação, toda uma carga estava perecendo. Isto é sério. E daqui a pouco a gente vê no texto que apesar de tudo isto, ainda estamos falando do rei Roboão, mas daqui a pouco, quando a gente entra no rei Jeroboão, a gente encontra que apesar de tudo isto, ele não se arrependeu, ele não voltou-se para Deus. O que ele estava fazendo estava mais que certo. Uma vez que Israel virou as costas à casa de Davi por causa do rei, por causa do neto de Davi, Israel tentou resolver o seu problema de outra forma, com outro rei, que é o rei Jeroboão, que fará coisas piores. Jeroboão desviou o culto do templo de Jerusalém. Jeroboão fechou o acesso ao templo de Jerusalém. Amados irmãos, isto é sério. Quantas pessoas estão desviando o culto do templo do Senhor? Quantas pessoas estão fechando o acesso à casa de Deus? O templo de Jerusalém era o sonho de Davi. Ele ficou inquieto. Eu não posso, o rei não pode estar morando num palácio e a arca do Senhor está numa tenda, está no tabernáculo, ao relento, ao ar livre. Eu quero construir um templo e Deus disse, você não. Você é um homem sanguinário, de muitas guerras, de muitas pelejas, de muitas conquistas. Para ampliar as suas fronteiras, muito sangue foi derramado, Davi. Mas o teu sonho se realizará, não através de ti, mas do teu filho. Porque ele, quando subir ao trono, não vai precisar lutar, não vai precisar fazer guerra, porque o reino de Israel já estará bem estabelecido. Então ele terá tempo de sobra para construir essa casa para mim que tu queres construir. Embora e no entanto, tu saibas que eu não preciso de casa para morar. Davi disse, tudo bem, já que eu não vou construir, mas eu vou prover o necessário para construir esse templo. E ele, queridos, conseguiu tanta doação, tantos donativos, que não se podia mais pesar, não se podia mais calcular, não se podia mais contar, não sabia-se mais do valor, porque foi muitos os donativos, as doações que ele adquiriu. Aí Salomão constrói aquele magnífico templo, né? Ele faz aquela oração maravilhosa, Senhor, atende a oração do teu povo que for feita neste lugar. E agora vem o rei Jeroboão, com medo do rei Roboão, e ele vai fechar o acesso ao templo de Jerusalém. Lá estava a arca, e mais importante que a arca que estava dentro do templo, é o que estava dentro da arca. Tudo girava em torno do que estava dentro da arca. Queridos irmãos e irmãs, se não nos emendarmos, e a partir das nossas autoridades, a partir daqueles que têm o poder nas mãos, o poder civil, o poder jurídico, o poder da Constituição, este riso vai se transformar em choro. Este riso vai se transformar em lágrimas de sangue, porque de Deus não se zomba, e o que o homem semeia, isso ele colhe. O Brasil e o mundo está preparando-se para uma colheita amarga.
O Brasil e o mundo está preparando-se para tomar uma taça de fel, uma taça de amargura, uma taça de destruição, porque estão brincando com aquele do qual ninguém pode zombar. Em nome das suas politicagens, foi exatamente o que o rei Jeroboão fez. Se eu deixar que o povo continue indo ao templo de Jerusalém, eles irão voltar-se contra mim, irão matar-me, e irão voltar ao rei Roboão, à casa de Davi. Satanás tem colocado no coração dos nossos líderes uma semente diabólica. É preciso fechar os templos, é preciso fechar a igreja, é preciso fechar a casa de Deus, para que os nossos planos deem certo, para que o nosso nome seja glorificado e exaltado, para que a glória seja dada a nós e não a esse Deus que eles buscam nessas igrejas. O rei Jeroboão fez isto, e o que ele fez há muitos anos atrás repete-se hoje de múltiplas maneiras, de múltiplas formas. E não esqueçamos que Deus está vendo. Depois que obstruiu o acesso ao templo de Jerusalém, ele banaliza o Santíssimo, ele banaliza a arca, ele banaliza o templo do Senhor. Isto é muito sério, amados irmãos, isto é sério e seríssimo, e seríssimo. Depois que ele faz isso, ele fabrica 2 bezerros de ouro, com intenção idolátrica. Ele queria que aqueles bezerros fossem a presença de Deus, substituíssem a presença de Deus naqueles lugares altos de Betel e de Dan. Não foi propriamente um ídolo que ele fabricou. Seriam substitutos da presença de Deus. Assim como no templo de Jerusalém tem a arca, aqui nós temos os bezerros de ouro. Pior que isso, queridos. Depois que ele fabricou os bezerros de ouro, ele diz o seguinte: Israel, este é o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Você está vendo, queridos? Como uma coisa, uma situação, vai dando lugar para outra, e mais grave, mais perniciosa, mais abominável. Israel, este é o Deus que te tirou da terra do Egito. Mas para os templos funcionarem nos lugares altos que ele construiu, ele precisava constituir sacerdotes. E ele desprezou os filhos de Levi, ele desprezou a tribo sacerdotal, que era a tribo de Levi, e ele começou a constituir sacerdotes do meio do povo, pessoas sem nenhuma preparação, pessoas que não tinham os devidos requisitos para serem sacerdotes do Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque. É triste, queridos, é lamentável, porque muitas pessoas já estão indo até pior que o rei Jeroboão, porque muitas pessoas tiveram a preparação, tiveram a formação, e mesmo assim estão banalizando o povo de Deus, o sacerdócio levítico, que é da ordem de Melquisedeque. Para ser um sacerdote do Altíssimo tem requisitos. Para ser um sacerdócio do Altíssimo tem que ter chamado divino. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é como eu penso que deva ser. Mas Jeroboão fez isso. E tudo ele está fazendo para que o povo não vá ao templo de Jerusalém e volte-se para a casa de Davi, através do neto de Davi, que era o rei de Judá, o rei Roboão.
Ele estabelece festas. Assim como havia festa no Templo de Jerusalém, em uma data específica, ele trabalha outras datas, e dessas datas ele faz as festas nos santuários de Betel e de Dan, aos bezerros de ouro, que idolatricamente estavam sendo servidos. Qual é o oposto disto, queridos? Eu comecei dizendo-lhes que uma das características da Sagrada Escritura é apontar caminhos, soluções, é mostrar o que devemos evitar para não desagradar a Deus. Qual é o contrário de tudo isto que já vimos? É Jesus Cristo. Como lemos no Evangelho de hoje, de São Marcos 8, do 1 ao 10. É Jesus Cristo. Todas essas pessoas desencaminharam o povo de Deus para um caminho que Deus não queria, para uma conduta que Deus não queria. Eles não tiveram piedade do povo. Qual é o contrário disto? É Jesus à beira do lago, tendo compaixão da multidão faminta, da multidão que não tinha o que comer. Queridos irmãos, a nossa fome, ela produz compaixão em Deus. A nossa dor, o nosso gemido, produz compaixão em Deus. Ele não é insensível à nossa dor. Ele sabe que estamos com fome. Ele sabe que viemos de longe. Ele sabe que há 3 dias o estamos seguindo. Quem é aquele que está tendo compaixão daquela multidão? É aquele Deus de Israel 3 vezes santo, que ele viu a opressão do seu povo, escutou os seus gemidos e desceu para socorrê-lo, desceu para libertá-lo. É esse Deus que está ali às margens do lago de Nazaré. É ele que está ali indo de uma a outra margem, fazendo missão, evangelizando, curando, libertando, restituindo a vida a pessoas que já tinham perdido a vida. É o Deus 3 vezes santo que está ali. Não é um personagem histórico. É o próprio Deus do Antigo Testamento. É o próprio Deus que no princípio criou os céus e a terra e fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Jesus está com compaixão de você e de mim, meu irmão. Ele sabe que estamos famintos. Ele sabe que há 3 dias lhe estamos seguindo. Ele sabe que o ser humano só encontra a plenitude da sua vida nesse Deus 3 vezes santo, nesse Deus que se fez carne, nesse Deus que habitou entre nós. O povo está nos seguindo há 3 dias. O número 3 é o número de Deus. Quantos pães aí tem? 7. É o número da perfeição. É o número da verdade, da justiça, da totalidade, da plenitude. É um número que tem categorias que são aplicadas exatamente a Deus. O 3 e o 7 ali estão. E para sair das categorias, 7 mais 3 são 10. Nós chegamos ao único Deus verdadeiro, não a 2 deuses, não a 3 deuses, mas a um único Deus verdadeiro. Quantas pessoas são aquelas que vão se alimentar daquele pão e daquele peixe? Cerca de 4.000 pessoas. Estamos diante dos pontos cardeais. Jesus estava tendo compaixão de uma multidão que havia vindo de longe. Em Jesus tem alimento para todos os seres humanos que vêm do norte, do sul, do leste, do oeste.
A terra só será plena, a terra só será preenchida, a terra só será satisfeita quando ela correr para Jesus Cristo, o verdadeiro pão descido do céu. E depois de tudo isto, queridos, que todos comeram, que todos estavam saciados, ainda sobraram 7 cestos. Ainda sobraram 7 cestos. Meu amado irmão, minha amada irmã, estes 7 cestos estão esperando por mim, estão esperando por você. Jesus continua, Jesus é o 7 da plenitude, ele continua esperando por cada um de nós, que estamos famintos, que estamos sobrecarregados, que estamos dispersos, que estamos como ovelhas sem pastor. O contrário da desobediência é a obediência, o contrário do desagrado é aquilo que agrada. Jesus é a vontade de Deus por excelência. Ele é o pão vivo, ele é o 7 da perfeição. Ele nos espera hoje, ele quer que hoje nós corramos na sua direção, porque há 7 cestos cheios do melhor pão para saciar a nossa fome. Qual é a fome que está atingindo-nos? Qual é a fome da qual estamos morrendo? Qual é a sede que temos? Qual a nossa necessidade? Qual a nossa limitação? Qual o nosso limite? Qual o nosso impossível? Corramos hoje na direção daquele que é Deus conosco, daquele que é Emanuel, daquele que continua conosco, daquele que Maria Santíssima continua apontando, dizendo: é ele o pão da vida, é ele o pão descido do céu. O que estamos esperando, queridos, para nos voltarmos para Jesus hoje? A nossa confiança está em quem? O governo do estado do Rio de Janeiro vai resolver os nossos problemas? Os prefeitos? O presidente da República? As Nações Unidas irão resolver o problema do mundo? A Confederação das Nações mais ricas do mundo? O petróleo do mundo? A maior concentração de ouro da Serra Pelada vai resolver o problema do mundo? Economicamente, sim. Monetariamente, sim. Mas nunca, 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 nenhuma mineração vai satisfazer a fome de Deus que está no coração do ser humano. Corramos hoje para Jesus, autor e consumação da nossa fé. Olhemos para ele, não olhemos para trás, não olhemos para aqueles que estão dizendo: confie em mim que eu tenho a solução dos nossos problemas. A solução do nosso problema, seja ele qual for, de qualquer ordem que seja, está em Jesus Cristo, o pão vivo descido dos céus. Amém, amém, amém.